As estrelas incontáveis tu conheces, todas pelo nome. Todo o universo desenhado foi em tua majestade. A tua glória brilha aqui, e quanto mais te vejo eu te amo. Rei da glória, maravilhoso és, não há outro além de ti. Rei da glória, dono do meu coração, e quanto mais te vejo eu amo. Eu respondo ao teu amor, que diz a mim que não há outro Deus. Misericórdia e bondade me acolhem em tua santidade. A tua glória brilha aqui, e quanto mais te vejo eu te amo. Rei da glória, maravilhoso és, não há outro além de ti. Rei da glória, dono do meu coração, quanto mais te vejo eu amo. Rei da glória, maravilhoso és, não há outro além de ti. Rei da glória, dono do meu coração, quanto mais te vejo eu amo. E quanto mais eu te conheço, eu te amo. E quanto mais eu te percebo, eu te quero. Quanto mais eu te conheço, eu te amo. Quanto mais eu te percebo, eu te quero. Quanto mais eu te conheço, eu te amo. E quanto mais eu te percebo, eu te quero. E quanto mais eu te conheço, eu te amo. Quanto mais eu te percebo, eu te quero. E quanto mais eu te conheço, eu te amo. Quanto mais eu te percebo, eu te quero. E quanto mais eu te conheço, eu te amo. Quanto mais eu te percebo, eu te quero. Rei da
Apoia os teus pés e procuras em nós um lugar pra habitar, Senhor. O céu é o teu trono e a terra é onde apoia os teus pés. Procuras em nós um lugar pra habitar, Senhor. É o que eu mais desejo, te adorar, Senhor. Não só de palavras, não só de procuras em nós um lugar pra habitar, Senhor. O céu é o teu trono e a terra onde apoia os teus pés, e procuras em nós um lugar pra adorar, Senhor. Não só de palavras e só de canções, Jesus. É o que eu mais anseio, ver a tua luz brilhar, explodindo em mim pelas ruas do meu coração. Derrama o teu Espírito sobre nós. Derrama o teu Espírito, derrama o teu Espírito, derrama o teu Espírito sobre nós. Derrama o teu Espírito, derrama o teu Espírito, derrama o teu Espírito sobre nós. Derrama o teu Espírito, derrama o teu Espírito, derrama o teu
de palavras, não só de canções. Jesus é o que eu mais anseio, ver a tua luz brilhar, explodindo em mim pelas ruas do meu coração. Abre os meus olhos, eu quero ver. Abre os meus ouvidos, eu quero ouvir. Abre meu coração, quero sentir teu grande amor, teu grande amor. Abre os meus olhos, eu quero ver. Abre os meus ouvidos, eu quero ouvir. Abre meu coração, quero sentir teu grande amor, teu grande amor. Desesperar outra vez, eu quero perder o sono outra vez, queimando de amor por ti.
minha confiança estão somente em tua presença. O meu maior anseio e minha ambição é o tesouro que és para mim, que és para mim. Sou um sacrifício vivo, um filho encontrado, banhado em
não retenho nada. Sou um sacrifício vivo, um filho encontrado, banhado em perdão. Eu não retenho nada. Meu primeiro e último amor, minha canção pela noite, pelo dia. Jesus, minha esperança eterna. Jesus, meu primeiro e último amor, minha canção pela noite, pelo dia. Jesus, minha esperança eterna. Jesus. Nós não retemos nada, Pai. Nós te entregamos tudo, Senhor. Tudo, Pai. Tudo vem de Ti, tudo vai e volta para Ti, Senhor. Nós te entregamos tudo, Pai. Tudo, Senhor, tudo que somos, tudo que almejamos ser, todos os nossos planos, sonhos, Pai. Nós entregamos tudo a Ti, Senhor Jesus. Com meu vaso de alabastro, corro sem medo a Ti. Eu quebro em pedaços, deixo a fragrância subir. Ó Cristo, ó Cristo, doce, doce, puro, puro, mais lindo, lindo que
estar aqui. Não quero dar o que pra mim nenhum sacrifício custou. Ó Cristo, quero sentir tuas afeições por mim. Não preciso me esconder ou não. Não preciso mais temer. Não preciso mais temer. O véu já se rasgou, o caminho você trilhou para me aproximar de ti e poder te contemplar. E poder te contemplar. Pois quando eu te vejo, eu percebo algo diferente. E quando eu te contemplo, eu me torno cada vez mais semelhante a ti. Quando eu te vejo, eu percebo algo diferente.
torno cada vez mais semelhante a ti, Jesus. Só quero ver você, só quero ver você, só quero ver você. Só quero ver você, só quero ver você, só quero ver você. Fazem se prostrar. O que é que os anjos vêm, que os fazem cantar santo? O que é que os anjos vêm, que os fazem se prostrar? O que é que os anjos vêm, que os fazem cantar santo? O que é que os anjos vêm, que os fazem
Glória a Deus. Você pode se assentar. Eu acho que toda vez que a gente muda o fuso, a gente deveria não oferecer água para o pastor, mas café. Mas a gente precisa, vocês vão precisar de estender um pouco de graça para mim e misericórdia hoje, tudo bem? Vamos lá, abre lá comigo a palavra de Deus em Romanos. Nós estamos hoje na nossa quarta mensagem. A quarta mensagem da nossa série Elementos de Aumento. Quantos aqui, eu quero ver, quantos aqui participaram já das últimas 3 mensagens? Se você esteve aqui, tá bom, bastante gente, que legal. A gente passou por 3 mensagens já. Nós vamos hoje para a nossa quarta. Ao longo dos nossos 4 cultos hoje, nós vamos falar sobre esse quarto elemento. E domingo que vem, fala para quem está do teu lado, não falte domingo que vem, é a grande final. E cara, você não quer perder o domingo que vem, a gente tem alguma coisa muito especial preparada e eu sei que Deus vai nos surpreender também. Mas hoje nós vamos falar sobre o quarto elemento. Agora, eu queria que você abrisse, eu já pedi para você abrir Romanos, mas antes de a gente ir para Romanos, eu pedi errado. Abre comigo em Isaías 9. Eu quero só trazer um pouquinho de base bíblica. Eu sei que tem algumas pessoas que não participaram das últimas 3, então eu vou explicar por que essa série se chama Elementos de Aumento. Versículo 6 de Isaías 9 diz assim: porque o menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado ou o governo, essa palavra principado pode ser substituída por governo ou até reino. Ele fala assim: o reino de Deus está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Eu escutei essa semana alguém falou uma coisa muito interessante sobre esse versículo. Ele estava conversando, essa pessoa falou assim: então você percebeu que a palavra de Deus diz que o governo, o reino dele está sobre os seus ombros, né? E se você for pensar, pensa em Jesus sendo cabeça, em nós sendo o corpo. Para que o corpo venha realmente conseguir aguentar o reino, o peso, a glória do reino de Deus, o corpo tem que estar ajustado. Faz sentido o que eu estou falando? Então, Paulo fala muito sobre os dons, o equipar dos santos, para que haja o ajuste no corpo. Sabe, ele fala sobre a união do corpo, até que todos venhamos estar bem ajustados. Então, em outras palavras, quanto mais a igreja, ela amadurece, quanto mais a igreja, ela trabalha em união, quanto mais nós estamos ajustados, mais estabilidade nós temos para conseguir, então, sustentar o peso do reino de Deus. Veja bem que o reino de Deus não está sobre a cabeça, é Jesus. O reino não está sobre Jesus, ele é o rei do reino. Então, Jesus a cabeça, o reino descansa sobre os ombros, o corpo é a igreja. Então, você está entendendo essa imagem? Olha só, ele diz aqui no 7 do incremento, fala comigo, do aumento. Essa palavra a gente não usa normalmente no nossa linguagem diária, mas incremento significa acréscimo, do aumento, da ampliação, da extensão. Então, aqui Isaías está profetizando, olha só, vem Jesus, ele vai ser o rei do reino, o reino está vindo e desse reino haverá um aumento. Então, existe um aumento deste reino e da paz desse reino não haverá fim. Eu já tenho enfatizado isso, não é só a natureza do reino que é eterna, mas o avanço do reino é eterno. Ele fala que não haverá fim da paz e nem do incremento do reino. Em outras palavras, até hoje o reino de Deus continua crescendo. É por isso que se você for ver desde Atos 2, o início da igreja neotestamentária, até hoje, não existiu uma época, uma era, um ano, onde a igreja de Jesus Cristo diminuiu. Para pensar, nós somos perseguidos, existe preconceito contra nós, existem falsas acusações, mas a igreja nunca na história, em 2000 anos, nunca, fala comigo, nunca ela diminuiu, ela só cresce, só cresce, só cresce, só cresce. Com todos os defeitos que ainda nós temos, com todas as limitações que ainda nós temos, nós não paramos de avançar. Isso é só a graça de Deus, não é verdade? Você começa a entender que é Deus apontando o dedo e falando assim, ó, eu escolhi a igreja. E quanto antes nós aprendermos a valorizar isso e reconhecer, é por isso que eu vejo algo que não é sustentável, são pessoas falando, eu amo Jesus, eu não tenho nenhum problema com Jesus, eu amo Ele, mas eu tenho um problema com a igreja, eu não aguento a igreja. Até eu não aguento a igreja. E eu sou pastor. Faz sentido? Estou falando, isso é família, você não vai dizer que você ama todo mundo, a tua família toda hora.
Você ama, mas nem sempre você quer estar perto das pessoas da tua família, não é verdade? Seja sincero comigo. O pessoal tá tipo assim, eu vi um aqui que eu nem vou falar, ele veio assim, ó. Ele tá olhando, se ela não vê, eu falo assim. Isso é vida em família. A igreja é uma família espiritual. Então o que o Senhor está falando aqui é que justamente essa família não para de crescer. O aumento desse reino, dessa família, não tem fim. E ele continua dizendo assim: para afirmar e fortificar em juízo e em justiça, desde agora e para sempre. Então ele está falando, agora está crescendo e vai crescer para sempre. O zelo do Senhor dos exércitos fará isso. Então ele está falando assim, não é vocês que vão fazer com que a igreja cresça, não é o reino de Deus está dependente do teu esforço para a expansão. Deus está falando assim, o meu zelo vai fazer isso. Eu não sei você, mas isso traz um alívio para mim. É simplesmente o entendimento, se eu for fiel com aquilo que Deus tem posto na minha mão, Ele vai trazer o acréscimo, Ele vai trazer o aumento. Mas ao mesmo tempo, nós entendemos que existem alguns princípios na palavra para nós experimentarmos esse aumento. E nós temos que ser fiéis em praticarmos esses princípios. Então, por isso nós estamos falando sobre esses elementos. O primeiro elemento que nós falamos aqui é mordomia. Fala comigo, mordomia. A palavra basicamente mordomia significa seja fiel com pouco e sobre muito eu te colocarei. Então a palavra mordomia ou o princípio de mordomia a gente encontra lá nas parábolas. As pessoas perguntam, Theo, uma vez eu conversei, eu estava falando sobre isso domingo passado e alguém perguntou, você fala que na mordomia nós temos que ser fiéis com pouco e sobre muito Deus vai nos colocar, não é verdade? Agora a pergunta é, o que é ser fiel? O que é ser fiel? Eu quero ser um bom mordomo. E daí você pergunta, como que eu vou ser um bom mordomo? Daí a gente responde, seja fiel com pouco, sobre muito Deus vai te colocar. A pergunta então seguinte é, então o que é ser fiel? Eu vou te dar duas palavras bem rápidas para descrever o que é ser fiel. A primeira é responsabilidade. Então, como que é ser fiel? Responsabilidade. Responsabilidade tem a ver com você falar, Deus, eu quero ser responsável com esse talento que o Senhor me deu. Ser responsável significa o Senhor falar para mim o porquê e o propósito desse talento para que eu não venha desvirtuar o propósito desse talento. Quando você usa o talento que Deus te deu para o propósito que Ele te deu, você está sendo responsável. Faz sentido? Agora, a outra palavra, fala comigo, multiplicação. Então não é só você ter um talento e você ser fiel para não se desvirtuar do propósito daquele talento. É você falar assim, Deus, como que eu posso ser responsável e multiplicar aquilo que eu tenho em minhas mãos? Então, duas palavras que descrevem o que seria a fidelidade na mordomia é a responsabilidade e também a multiplicação. Então, quando você é responsável com o talento que Deus te dá, quando você multiplica o talento que Deus te dá, você então tem mais. É isso que mordomia significa. O segundo elemento, quem lembra qual que era o segundo elemento? Alguém fala bem alto aí, quem que era? Qual que era? Batalha espiritual, guerra espiritual. E a gente falou sobre 3 campos de batalha. Nós mesmos, especialmente a nossa mente, nos nossos relacionamentos e também nas regiões celestiais. Nos ares está acontecendo nesse exato momento uma guerra espiritual. E a maneira como nós temos que guerrear isso, eu dei dois métodos bem básicos, armadura de Deus e se fortalecendo no Espírito, amém? Então, vigiando com a armadura de Deus, se fortalecendo no Espírito. E semana passada, quem lembra que a gente falou? Semear e colher. Então, quando nós entendemos, Deus, eu quero ver aumento na minha vida, Deus está falando assim, então você tem que semear. Quando você olha e você não vê uma colheita, a última coisa que você tem que falar é, Deus, coitadinho de mim, eu não tenho colheita, e o Senhor não está fazendo nada para mim. A primeira reação de alguém que é empoderado, inteligente, conhece princípios do reino, eu não tenho colheita, Deus, cadê a semente? Eu vou ter que começar a semear. Faz sentido? Eu estava anteontem em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Eu estava ministrando lá, eu estava conversando com o pastor que estava me recebendo. Ele falou para mim assim, Theo, eles estão crescendo muito. A igreja lá é a maior igreja do Campo Grande e é uma igreja muito saudável, muito influente lá. E Deus tem usado eles para fazerem coisas poderosas naquela cidade. E quando eu estava conversando com esse pastor, ele falou assim, ó, quando nós demos, ele estava contando sobre um passo de fé que eles deram. E de repente ele falou assim que a gente foi fazer esse evento que nós sentimos que seria estratégico para nós continuarmos expandindo aquilo que Deus está fazendo aqui. E quando eu fui falar com a tesouraria da minha igreja, eles falaram, pastor, a gente não tem nem oferta para dar para o irmão que está compartilhando a palavra.
Ele falou assim: a gente não tem nada, a gente tem alguma coisa assim, mas está justinho. Ele falou assim: então faz o seguinte, dobra esse negócio. Mas como? Te vira, a gente tem que dobrar. Mas é loucura isso, a gente não tem nada. Ele falou assim: dobra, porque isso aqui é semente. Se a gente não tem nada, a gente tem que começar a semear agora, porque senão lá na frente vai piorar. Faz sentido? Quando você não tem nada, é o momento de você semear. Então, nós falamos sobre semear e colher. E agora nós entramos no nosso quarto elemento de aumento. Nosso quarto elemento de aumento, eu queria que você repetisse comigo: transferência de unção. Então, nós expandimos a vazão do reino de Deus em nós e através de nós, através de mordomia, através de guerra espiritual. Você tem que conquistar o teu território. Eu falei, tudo que você precisa no reino de Deus, Deus te dá. Agora, aquilo que você quer, corre atrás para conquistar. Se você quer ter vida, Ele te dá através da graça. Agora, vida em abundante, você vai ter que renovar a tua mente, fazer batalha e conquistar territórios espirituais. Faz sentido? Se você falar assim: Deus, eu quero sair do Egito, Ele te tira. Agora, para você entrar na tua terra prometida, aqui nessa terra, você vai ter que batalhar os teus inimigos lá no deserto. E você vai ter que penetrar para dentro da tua terra prometida. Amém? Então, agora, o quarto elemento é transferência de unção. Isso aí é totalmente bíblico e eu quero que você abra comigo em Romanos capítulo 1, versículo 11. Romanos 1, 11. Isso aqui é um tema onde muitas igrejas, eu lembro que no seminário teológico onde eu estudei, as pessoas não acreditavam nisso. Eles falavam: isso aí não existe mais nos dias de hoje. Coitados, eles não acreditavam nos dons do Espírito. Mas se você experimentou já o mover do Espírito Santo na tua vida, você sabe que isso aqui é a coisa mais real. Eu vou compartilhar alguns testemunhos que eu tive também. E hoje o meu desejo é a gente entrar nessa base bíblica da transferência de unção. Eu quero ensinar o que é a transferência de unção e depois nós vamos praticar, tudo bem? Então nós vamos orar e eu creio que Deus vai nos tocar de uma maneira poderosa hoje de manhã. Amém? Vocês estão bem aí, gente? Eu estou muito elétrico hoje? Não? Tá bom, então era o café. Mas vamos lá. Romanos 1, versículo 11 diz, isso aqui é Paulo falando, ele fala assim: eu anseio vê-los a fim de compartilhar com vocês algum dom espiritual. Fala comigo, compartilhar. Se você tem a versão NVI, você tem compartilhar. Se você tem uma versão, provavelmente a Almeida vai ser comunicar, eu acho. Então, sublinhe essa palavra, porque na verdade a palavra no grego original não é nem compartilhar, nem comunicar. É uma palavra que em grego, fala comigo, metadidome. Eu sei, eu dou umas palavras gregas para vocês, estou pensando, por que eu faço isso? Mas é importante porque você tem que entender que o texto original foi escrito em grego. E tem algumas palavras em grego que não existem, talvez no inglês, no alemão, quando eles começaram a traduzir para as linguagens ocidentais e daí para o português. Então, quando você começa a fazer as traduções, ela vai perdendo às vezes o sentido. Mas a gente quer voltar para o original para ter o sentido completo. Metadidome, ele praticamente significa uma transferência, uma transação. Para você entender transferência de unção, você precisa entender primeiramente unção. No Antigo Testamento, quando um rei ungia, ou melhor, um sacerdote ungia alguém, e você lembra como o sacerdote, você lembra da história do sacerdote Samuel, ele ungindo rei Davi, você lembra dessa história? Ele passou por todos os filhos de Jessé, não encontrou nenhum deles, pergunta: será que você não tem mais nenhum? Tem um lá que está esquecido no campo, trazem lá Davi senta, vai lá na frente diante dos seus irmãos, e ele põe o quê? Ele derrama o quê? Óleo sobre a cabeça dele. A palavra unção no grego basicamente traz a conotação de uma mancha. Então é como se tivesse uma quantidade de óleo e você manchasse a cabeça da pessoa. Ela não tinha óleo, ela sai daquela transação carregando como se fosse, ela está completamente besuntada de óleo. Faz sentido? Então, essa é a imagem que você tem que ter quando você lê Paulo escrevendo aqui para os romanos. Agora, o interessante é que ele fala assim: anseio vê-los. Você está percebendo isso aí? Anseio vê-los. Uma das coisas que eu tenho visto enquanto eu estudo a vida de Paulo, o ministério de Paulo, é que Paulo, o apóstolo, ele tinha algo no seu coração que queimava, que era a capacitação e o equipar de novos líderes. Paulo era um cara que o que queimava, talvez se você conversasse com Paulo, e um dia nós vamos ter essa oportunidade no céu, e eu quero perguntar para ele: Paulo, o que queimava no teu coração? Eu tenho certeza que ele falou assim: cara, quando eu estava lá fazendo meu ministério, eu queria levantar líderes, eu queria equipar líderes, eu queria forjar líderes, porque
tudo que Paulo escreve tem a conotação de equipar dos santos, exortar. Ele está tentando implantar uma igreja, ele quer levantar os líderes, ele quer ter certeza que as fundações são bem consolidadas, ele quer ter certeza que os líderes que estão lá são exemplares. Então Paulo fala: eu anseio estar com você. Faz sentido? Então você tem que fala comigo, intenção. Transferência de unção não acontece simplesmente: eu estou andando aqui na Avenida Paulista e pum, recebi a unção, vou começar a curar todo mundo. Pode acontecer assim? Pode, porque Deus é o Deus do impossível, não é verdade? Agora, se você começa a analisar a história das transferências de unção e os exemplos bíblicos, existe intenção da pessoa transferindo e existe intenção da pessoa recebendo a transferência. Fala comigo, fome por Deus. Você não vai receber nada em Deus se você não tiver fome por Deus. Você quer ter uma unção para curar os enfermos? Eu acho que sim. Nunca vai curar enfermo. Você quer profetizar? Talvez. Não vai profetizar. Faz sentido? Tem que ter um anseio. Tem que ter intenção. Deus vai honrar a tua fome, que nem eu falei para você. Sabe, você ter vida é uma coisa, vida abundante é outra coisa. Deus, eu quero ser salvo do inferno. O Senhor fala assim: a salvação é pela minha graça mediante a fé. Eu creio na tua graça, está salvo. Agora, Deus, eu quero viver uma vida vitoriosa aqui. Eu não aceito a minha família ser saqueada. Eu não aceito eu viver quebrado. Eu não aceito eu ficar batalhando enfermidade. Eu não aceito tudo ao meu redor, tudo fracassado. Eu não aguento mais. Aí você está falando assim: eu anseio uma vida abundante. Eu não aceito ficar vivendo nessa terra, ansiando para morrer, para eu ir para o céu. Você conhece gente assim? Não vejo, eu conheci uma pessoa que ela fica tão desesperada, falando assim: Maranata, Maranata. Para de ser uma perdedora, para de ficar falando Maranata. Você vai falar Maranata, Jesus vem. Daí você vai para o céu, Jesus fala assim: o que você fez lá na terra? Sobrevivi. O que você fez para o meu reino lá embaixo? Eu sobrevivi. Deus não merece isso, concorda comigo? Ele nos dá a graça da salvação, mas Ele também nos dá a graça para andarmos em vitória. Então se você falar assim: Deus, eu quero essa unção vai quebrar o jugo, essa unção é um romper novo, essa unção vai me levar para o next level, você está falando assim: Deus, eu anseio isso. Faz sentido? Então Paulo está falando assim: olha, eu anseio. É interessante que parte de Paulo também esse anseio. Os dois lados estão ansiando. Eu anseio transferir para vocês. Eu anseio compartilhar. Eu anseio metadidome com vocês algum dom espiritual. Olha só o versículo 11 final. No final do versículo 11, para fortalecê-lo. Tem uma versão que fala para estabelecê-lo. Em outras palavras, você precisa da unção para te trazer força. Você precisa da unção para trazer estabilidade. Você precisa da unção para trazer respaldo. Não é verdade? Você já ficou perto de uma pessoa extremamente ungida? Eu já fiquei perto de muitos homens ungidos. Tem homens ungidos que às vezes eles entram no ambiente, só deles entrarem no ambiente muda a atmosfera. E ele não abriu nem a boca, ele não orou por ninguém, você já sabe, está diferente aqui. O que quer dizer isso? Esse tipo de unção está estabelecendo o reino de Deus naquela atmosfera. Então ele fala assim: eu anseio para que você venha ter isso. Ele continua dizendo assim: isto é, para que eu e vocês sejamos mutuamente encorajados pela fé. Quando você vê a transferência de unção e você começa a ver a vazão da unção e aquilo que a unção faz, a tua fé é encorajada. O mesmo Paulo, ele fala lá em 1 Timóteo, abre lá comigo, 1 Timóteo 4. E talvez isso aqui seja o discípulo principal de Paulo, talvez o filho espiritual principal de Paulo, é o jovem Timóteo. Ele fala algo muito forte para ele no versículo 14 de 1 Timóteo 4. 1 Timóteo 4, versículo 14 diz: não desprezes o dom que há em ti, o qual te foi dado. Essa palavra dado na tua versão, se você está lendo a atualizada, fala dado, por profecia com a imposição das mãos do presbitério. Essa palavra dado é justamente a palavra que nós falamos, metadidome,
Então ele fala assim, ó, você já recebeu algo. Então, o que isso fala para nós? Que você pode ter recebido certas coisas que você nem percebeu na imposição de mãos e você simplesmente desprezou, ou você deixou de canto. Ou você está andando por aí pensando, eu não tenho isso. E você está falando assim, não, quando você recebeu a imposição de mãos, você foi dado algo, metadidome, um dom dentro de você, através da profecia, através da imposição de mãos, você recebeu algo. Então, mais uma vez, Paulo aqui está encorajando. E hoje eu quero falar sobre 3 pontos, 3 verdades sobre a transferência de unção. Novamente, eu falei que a transferência de unção muitos lugares que não acreditam no mover do Espírito Santo para os dias de hoje, eles têm um bloqueio contra isso. Mas nós somos testemunhas vivas daquilo que Deus tem feito nessa igreja. Se você é da Monte Sião, e você sabe o que Deus está fazendo aqui, eu falo para você que muito que Deus tem feito aqui, sim, nós rompemos, nós corremos atrás, nós jejuamos, nós oramos por isso, mas tem muitas coisas que é uma transferência de unção. Homens e mulheres de Deus que vieram para cá, que transferiram algo que você sente no mundo espiritual e você sabe que é um romper novo. Então o primeiro ponto fala comigo, é uma dádiva de Deus. É uma graça de Deus. Então, isso aqui é algo que vem de Deus. Não é algo que fala assim, aquela pessoa se esforça muito, vai conseguir transferir unção para mim. Não, é algo que vem de Deus. Agora, é interessante porque quando você fala sobre transferência de unção, você está literalmente, sabe, se você estiver anotando, anota aqui. Eu vou te dar a definição da transferência de unção. É a transferência de dons espirituais, de bênçãos, de curas, até do batismo do Espírito Santo, através da imposição de mãos de homens e mulheres ungidos. É a transferência de dons espirituais, do batismo do Espírito Santo, da cura, de bênçãos, através da imposição de mãos de homens e mulheres ungidos. Agora, eu vou falar mais tarde que não é sempre ou unicamente através da imposição de mãos. Eu diria 90% das vezes é através da imposição de mãos. Mas Deus também transfere na atmosfera. E eu vou falar um pouquinho mais sobre isso. Mas o que é importante você entender com tudo isso aqui que Deus está nos comunicando, abre lá comigo Hebreus 6, versículo 1. Hebreus 6, versículo 1. Sabe, quando nós falamos sobre a transferência de unção, você tem que entender que é uma transação sobrenatural. É sobrenatural, vem pela fé. Às vezes você vai sentir algo, às vezes você não vai sentir nada. Sabe, eu já tive momentos onde eu recebi a imposição de mãos de homens ungidos, de mulheres ungidas, e quando eu recebi a imposição de mãos, eu senti como se fosse uma eletricidade correndo pelo meu corpo inteiro. Poder. Eu sentia tanto poder que eu não conseguia ficar de pé, caía debaixo da unção. Às vezes eu senti tanto poder que eu ficava chacoalhando como se fosse uma corrente elétrica passando pelo meu corpo. E também teve momentos onde eu recebi imposição de mãos, eu sei que algo aconteceu e eu não senti nada. Estava de pé. Eu pensei, Deus, e aí? Pensei que o Senhor ia me tocar. Eu tinha tanto anseio para receber essa unção. Eu sei que esse homem de Deus tinha tanto anseio para transferir essa unção. E eu estou lá, vai. Nada. Mas quando eu saio daquela atmosfera, eu começo a impor as mãos, eu começo a ver resultados que eu sei, com certeza algo aconteceu lá. Porque isso aqui é totalmente diferente do que estava acontecendo antes. Faz sentido? Eu consigo traçar de volta aquele evento como um divisor de águas. Alguma coisa aconteceu lá. Então, o que eu estou querendo dizer com isso não é pela emoção, às vezes não vai ter manifestações físicas, muitas vezes vai, mas o importante é você entender, é sobrenatural e é pela fé. É sobrenatural e é pela fé. Outra coisa importante, a transferência de unção, ela é disponível a nós, não porque nós somos salvos e agora Deus está nos dando um plus, um extra. A transferência de unção, a graça, essa dádiva de Deus, para nós fluirmos nos dons, é a obra completa da cruz. Faz sentido? Eu tenho uma coisa no meu coração, eu tenho que falar assim, Deus, eu não quero viver a minha vida e depois chegar no céu e descobrir que eu não usufruí de tudo aquilo que a tua obra completa da cruz teve para mim. Porque eu não quero chegar no céu e pensar, Jesus só morreu para que eu não venha ter morte eterna, para eu ter salvação eterna.
Jesus morreu para você ter salvação? Sim. E também muito mais. A salvação é só o início da tua vida. É por isso que ele fala assim, ó, o diabo vem para matar, roubar, destruir. Eu vim trazer vida e vida abundante. Porque ele está falando assim, ó, não é só vida, não é só você não ir queimar no inferno, é você ter comunhão comigo, ir para o céu, mas existe isso chamado vida abundante. Transferência de unção cai debaixo dessa categoria. Faz sentido? Você viver as bênçãos do Senhor como vitorioso aqui nessa terra, cai debaixo dessa categoria. Agora, Hebreus 6, versículo 1, aqui o autor de Hebreus, ele também está dando aqui as fundações, as doutrinas básicas da igreja. E ele fala assim, ó, pelo que deixando os rudimentos, ou as fundações, os fundamentos da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição, não lançando de novo o fundamento do, fala comigo, arrependimento de obras mortas. Se você não sabe isso, sublinhe isso na tua Bíblia. Aqui estão as doutrinas da nossa fé cristã. Aqui nesses primeiros 2 versículos estão as doutrinas da nossa fé cristã. A primeira doutrina é o arrependimento de obras mortas. O segundo, fala comigo, fé em Deus. Então é fé em Deus, essa aqui é a segunda doutrina. E a doutrina dos batismos, fala comigo, batismos, imposição das mãos, ressurreição dos mortos e juízo eterno. Aí está listado as doutrinas fundamentais da fé cristã. Uma delas, você foi perceber que é imposição das mãos. Então, o que eu estou querendo dizer com isso é, muitas pessoas estão pensando, mas essa transferência de unção, esse papo aí, não sei se isso aí é bíblico. É uma das fundações da doutrina da fé cristã. Então é por isso que isso acontece, até pessoas que não acreditam na transferência de unção, praticam a transferência de unção quando eles estão ordenando pastores e eles impõem as mãos sobre a cabeça dos pastores novos. Você já viu isso acontecer em muitas igrejas? Aquilo é transferência de unção, algo está acontecendo, sendo transferido. Tá? Então, agora é importante nós entendermos, é a graça de Deus. Agora, uma coisa que me traz sobriedade no coração é eu entender que Deus, o Senhor pode simplesmente transferir algo para mim e eu não fiz nada para merecer isso. Sabe, lá em Romanos fala que os dons do Senhor, eles são dados sem arrependimento. Você lembra dessa parte? Ou são irrevogáveis. Uma vez que Deus é um pai tão bom que uma vez que Ele te dá um presente, um dom, Ele deu para você o presente e você carrega isso. Agora, qual que é a contrapartida disso? Tem muitas pessoas que vêm falando comigo, Theo, você é o cara lá do Dunamis, você fala sobre sinais, maravilhas, sobrenatural, milagres. Deixa eu te perguntar, e o fulano de tal que cura enfermos, mas a vida dele é totalmente deturpada, ele não vive de acordo com os princípios de Deus? Eu volto para falar, ele recebeu uma imposição de mãos, ou ele recebeu uma transferência de unção, aquele dom que ele recebeu, ele é irrevogável. É a graça de Deus. A graça de Deus atinge você, atinge a pessoa do teu lado, me atinge, independente dos nossos esforços. Então, deixa eu falar, não, ao mesmo tempo que nós respeitamos a unção, ao mesmo tempo que nós respeitamos os dons fluindo nem sempre são diretamente um sinal da maturidade espiritual. Faz sentido? Uma coisa é você fluir na unção, a outra coisa é você fluir na unção e na autoridade espiritual. A unção, ela é dada. Os dons são dados. Você busca, obviamente você tem que querer, ansiar aquilo, você recebe. E não estou falando que você não deve procurar isso. Paulo fala que você deve ardentemente buscar os dons. Então você precisa falar, Deus, eu quero receber esse dom. Mas ao mesmo tempo você tem que entender que a autoridade espiritual só é construída quando você anda em retidão e intimidade com Deus. São duas coisas diferentes. Então a gente não pode pensar, mas eu já vi aquela pessoa se fluindo nos dons, ele cura enfermos, ele opera milagres, mas ele está com a vida totalmente bagunçada, é melhor eu eliminar isso da minha vida, isso aí não presta, eu não vou nem observar isso. Está errado. É você jogar o bebê com a fralda suja. E a fralda está suja, você joga o bebê para fora junto com a fralda? Não, você tem que saber separar as coisas. Então, não, eu reconheço, é uma graça de Deus. Deus deu aquilo lá, mas eu tenho que procurar isso, porque Paulo nos ordena na palavra, a palavra nos fala buscar ardentemente, mas ao mesmo tempo eu entendo que uma coisa é dom, outra coisa é autoridade espiritual. Faz sentido o que eu estou falando? Então, uma coisa que a gente tem que entender é dádiva de Deus. Então, mesmo quando você começa a fluir nos dons, não pensa, eu me esforcei e eu mereci isso. Traz humildade. Quando eu vejo o Senhor me usando para curar enfermos, eu tenho uma sobriedade. Deus, que privilégio eu tenho, que o Senhor me deu esse dom. E eu consigo ver pessoas sendo abençoadas através desse dom.
Faz sentido? Então é uma dádiva de Deus, não é um mérito, é uma graça de Deus. Agora, segundo ponto, fala comigo, segundo ponto. Não, eu vou falar o segundo ponto. Fala comigo, para o equipar dos santos. Então, você tem que perguntar, Deus, então por que existe transferência de unção? É para a gente ter uns êxtases espirituais, para a gente ficar tipo, uau, cheio. Isso acontece, às vezes. Não é um sinal também que o cara é hiper espiritual, quanto mais ele manifesta, ele mais... Não, mas ao mesmo tempo a gente não vai ficar julgando, o cara está exagerando, está exagerando. Eu perguntei uma vez para o Randy Clark, Randy, não te incomoda, e a época que eu viajava com ele, não te incomoda, porque eu traduzia para ele, e eu via as manifestações do Espírito Santo acontecendo, e eu via que tinha pessoas fingindo manifestações. E muitas pessoas estavam fingindo ou forçando manifestações para chamar atenção. E aquilo lá, mesmo eu traduzindo, eu ficava observando, aquilo lá estava me incomodando. Uma vez eu perguntei, não te incomoda? Porque você viu aquele fulano lá, aquele momento lá, aquilo lá estava na carne. Ele falou assim, sim. Ele falou assim, ó, de cada 10, 4 podem estar na carne. Mas eu não vou ficar olhando para os 4, eu vou olhar para os 6 que estão no Espírito, sendo impactados e tendo suas vidas transformadas. Faz sentido? Sabe, a palavra de Deus fala lá em Provérbios que o celeiro vazio não tem a força do boi. O que quer dizer isso? Quer dizer, se você quer tudo organizado, você já viu um celeiro tudo cheiroso? Não tem boi. O lugar que não tem boi não tem produção. Se você quer avivamento, avivamento vai vir com um pouquinho de bagunça. Faz sentido? Você vai ter que ter maturidade para saber filtrar as coisas e lidar com a humanidade e carnalidade que todos nós temos. Então, o que está acontecendo aqui é, Paulo está falando para nós, e nós estamos entendendo, sabe, essa transferência vem para equipar os santos. O coração de Paulo é, olha, eu quero que vocês venham receber algo para continuar na expansão do reino de Deus, para continuar na maturidade do corpo de Cristo. Agora, eu queria que você abrisse comigo, lá em Gênesis 28, Gênesis 28, versículo 1. Eu quero te dar 5 razões, dentro do número 2, se você estiver anotando, anota aí, 5 razões, ou 5 funções para a transferência de unção. Por que Deus quer usar transferência de unção como um meio de nos equipar? Porque é uma maneira graciosa, onde Ele acelera o processo. Se nós ficarmos esperando realmente só ter aquilo que nós merecemos ter, nós vamos ser extremamente arrogantes e autossuficientes, e 2, não é rápido o suficiente. Então o Senhor fala assim, eu acelero o processo, eu te dou dons, eu transfiro unção, Agora, por que Ele está transferindo unção? Nós sabemos que é porque Ele quer equipar os santos, porque quando Ele dá um dom, Ele também mostra a sua natureza generosa de um pai bom. Isso demonstra, isso é um reflexo da natureza da bondade de Deus, mas também é um meio dele abençoar. Então, a primeira função da transferência da unção é para a bênção. Por que existe transferência de unção? Para nos abençoar. Olha só lá em Gênesis 28, versículo 1, esse texto lá no Antigo Testamento fala que Isaac chamou a Jacó. Você tem que entender que o pai é o Isaac e o filho é o Jacó. E ele o abençoou e ordenou-lhe dizendo, não tomes mulher de entre as filhas de Canaã, levanta-te e vai a Padã Arã, a casa de Betuel, pai de tua mãe, e toma de lá uma mulher das filhas de Labão, o irmão de tua mãe. E Deus Todo-Poderoso te, o quê? Abençoe e te faça frutificar e te multiplique, para que sejas uma multidão de povos, e te dê a bênção de quem? Então o que ele está falando? Ele fala assim, Abraão, ou melhor, Jacó, ele fala assim, meu filho, eu vou te dar a bênção, eu vou transferir algo que foi transferido para mim. Faz sentido? Ele fala assim, eu recebi do meu pai, Abraão, uma bênção de multiplicação, de frutificação, de conquista de território. Eu estou dando para você essa bênção agora, eu estou transferindo. Não procure uma esposa aqui para você se multiplicar. As mulheres que estão aqui não são as mulheres que acreditam no nosso Deus. Volta para onde nós viemos. Aquelas mulheres lá na casa lá dos nossos familiares, elas acreditam no nosso Deus, e você vai ter a sabedoria, ou você vai ter o entendimento para poder escolher a mulher certa. Olha só o que ele está falando aqui, versículo 4, ele diz assim, e te dê a bênção de Abraão, a ti e a tua semente contigo, para que em herança, fala comigo, herança, possuas a terra das tuas peregrinações que Deus deu a Abraão. Então ele falou assim, essa bênção é uma bênção de herança. Vem de Abraão, veio para mim,
Abraão achou a mulher certa. Quantos entendem que aquele que acha uma mulher achou uma coisa boa? A palavra de Deus fala em Provérbios, aquele que achou uma esposa achou uma coisa boa. É uma bênção de Deus. Eu já tô, pode parecer loucura o que eu estou falando, mas é totalmente verdade. Eu já oro pelas esposas dos meus filhos. Ontem, 3 meses. Eu já boto a mão e falo assim, ó, que essas loucas ficam longe dos meus filhos. Mulher doida, pombagira, fica longe dos meus filhos. Faz sentido? Porque a mulher ou te faz ou te quebra. Não é verdade? Quantos homens de Deus estão indo no caminho certo, casou errado, bum, vai para errado. E quantos homens totalmente disfuncional, casou certo, bum, foi certo. É a graça de Deus. Então, eu oro até hoje. É a bênção de Deus os teus filhos casarem com as pessoas certas. Não só homens com as mulheres, mas as mulheres com os homens. Então, quem que é pai aqui? Pai ou mãe? Levanta. É algo que nós temos que estar orando. Deus, assim como o Senhor me abençoou, eu quero que essa bênção venha descer para os meus filhos. Que eles venham também casar com as pessoas certas, para que eles também venham continuar multiplicando, frutificando. A bênção de Abraão que veio sobre mim e Isaac vai descer agora sobre Jacó. Então, lá no Antigo Testamento já a transferência vem para a bênção. Olha só um outro exemplo de bênção. Porque a transferência vem para a bênção. Mateus 19, abre lá, Novo Testamento agora. Te dei um exemplo de Velho Testamento, vamos dar agora um exemplo de Novo Testamento, Mateus 19. Mateus 19, versículo 13. Jesus, versículo 13, trouxeram-lhe então algumas crianças para que lhes impusesse as mãos e orasse. Mas, Mateus 19, 13, eu vou correr um pouquinho por causa do tempo. Mas os discípulos os repreendiam. Jesus, porém, disse: deixai os pequeninos e não os estorveis de vir a mim, ou impedir de eles chegarem a mim, porque dos tais é o reino dos céus. Olha só, e tendo-lhes imposto as mãos, partiu dali. Então Jesus fala assim, venha a mim todos os pequeninos vinham, as crianças, ele impunha as mãos, ele abençoava as crianças, ele ia para a próxima cidade para continuar seu ministério. Faz sentido? Então a transferência vem para abençoar. Agora, a segunda razão pela qual vem a transferência, abre lá comigo em Atos 8, versículo 14, eu vou ter que ler um pouquinho rápido, mas acompanha comigo aí, Atos 8, 14, e depois você pode ler com mais calma em casa. Os apóstolos, pois, que estavam em Jerusalém, ouvindo que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João, os quais, tendo descido, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo. Então, eles estavam em Jerusalém, escutaram falar, lá em Samaria o pessoal está recebendo o Evangelho, vamos enviar nossos apóstolos para estabelecer aquela igreja, para eles fortalecerem aquele povo. Eles são pessoas, são novas na fé, foram enviados, os quais tendo descido, daí chegam lá então Pedro e João, eles oram por eles e eles recebem o Espírito Santo. Aqui ele está falando sobre o batismo do Espírito Santo. Então a segunda razão pelo qual existe transferência de unção é o batismo do Espírito Santo. Então olha só, continuando aqui o texto, versículo 16, porque sobre nenhum deles tinha ainda descido o Espírito Santo, mas somente eram batizados em nome do Senhor Jesus. Aqui está falando assim, ó, lá eles só eram batizados nas águas. A igreja de Samaria, eles só tinham tido o batismo nas águas, eles não tinham recebido ainda o batismo do Espírito Santo. Continuando aqui no versículo 17, então lhes impuseram as mãos e receberam o quê? O Espírito Santo. E Simão, vendo que pela imposição das mãos, isso aqui não é Simão Pedro, tá? E Simão, vendo que pela imposição das mãos dos apóstolos era dado o Espírito Santo, lhes ofereceu dinheiro. Isso aqui é Simão, o feiticeiro. Então existe um bruxo na cidade, lá em Samaria, e esse cara é conhecido, é um feiticeiro, ele é um cara místico, e ele começou a observar como os apóstolos se moviam. Eles começaram a ver que quando os apóstolos impunham as mãos, havia uma transferência de unção, e as pessoas eram cheias do Espírito Santo. Os próprios cristãos que tinham sido só batizados nas águas, recebiam, desciam sobre eles. Ele ficou tão impressionado. Agora, para uma pessoa comum se impressionar, é até entendível. Agora, um homem que nem Simão, que só mexia com o oculto e com o sobrenatural, para ele olhar e falar assim, não, eu quero oferecer dinheiro, esse tipo de poder eu quero. Você tem que entender que foi um sinal muito claro. Era um sinal que as pessoas eram cristãs, batizadas, criam em Jesus Messias, mas quando recebiam a transferência, a mudança era tão radical, os sinais eram tão manifestos, que ele falava assim, uau! Isso aí vale o meu dinheiro, eu quero esse poder. Obviamente, o que era o driver de Simão era poder. Aquilo que estava impulsionando a vida de Simão era poder. Eu quero poder, poder. Ele viu o tamanho poder que falou assim, me dá isso aí nem se eu tiver que pagar.
Olha só, versículo 19: dai-me também a mim esse poder, para que aquele sobre quem eu puser as mãos receba o Espírito Santo. Mas Pedro disse: o teu dinheiro seja contigo para a perdição, pois cuidastes que o dom de Deus se alcance por dinheiro. Que Pedro está falando assim, ó, você vai e morra junto com o teu dinheiro, vai se perder para sempre com o teu dinheiro. Você está pensando que os dons de Deus é obtido por dinheiro? Você entendeu tudo errado. Então, mais uma vez, o dom de Deus é a graça. Não se compra, não se esforça, é dom. Você só recebe, assim como nós recebemos a salvação. A transferência de unção, ela é recebida. Atos 9, próximo capítulo, versículo 17. Isso aqui, você lembra de Saulo de Tarso, caiu do cavalo, se converteu, lembra disso? Agora ele vai se tornar Paulo. Olha só, Atos 9. Ananias foi, entrou na casa, impondo-lhes as mãos. Lembra que Ananias era servo de Jesus? Deus falou com ele, ó, vai lá na rua direita, encontra Saulo. Não, Deus, esse cara aí é o cara que mata os cristãos. Não, eu já estou separando ele para mim, vou ensinar ele a sofrer por mim. Você lembra disso? Assim, ó, e daí ele chega lá, olha só esse versículo, presta atenção. Ele diz assim, ó, ele entrou na casa, impôs-lhe as mãos, disse: irmão Saulo, o Senhor Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que tornes a ver e sejas o quê? Cheios do Espírito Santo. E logo lhe caíram nos olhos como que umas escamas. Paulo estava cego, desde aquele encontro ele ficou cego. Caiu as escamas, ele foi cheio do Espírito Santo, recuperou a vista. Olha só, o versículo 18: levantando-se, foi batizado. Então, ele recebe a cura, o batismo do Espírito Santo e o batismo nas águas. Tudo lá, recebe através da imposição das mãos. Então, a segunda razão é batismo do Espírito Santo. Agora, qual seria a terceira razão? 1 Timóteo 4,14, nós já acabamos de ler isso aí. Você não precisa nem ler, só escuta, porque a gente já leu. Não desprezes o dom que há em ti, o qual te foi dado por profecia, com a imposição das mãos do presbitério. E aqui o que Paulo está falando para Timóteo, dons espirituais. Então existe uma lista de dons espirituais. Então a terceira razão a terceira função é para transferir dons espirituais, dons de profecia, dons de fé. Sabe, eu lembro quando eu estava com fome por dons, Deus, eu quero mais dons. Eu lembro que eu fui para uma das pessoas que eu pedi oração foi o próprio Loren Cunningham, o fundador da Jocum. E esse homem tem 84 anos de idade. Esse homem é um visionário. Eu lembro que eu falava assim para ele assim: Lord, impõe as mãos sobre mim. Quando eu tinha 20 anos de idade eu falava assim: Lord, ora por mim. Eu não tinha esse entendimento de transferência, mas eu falava assim: ora por mim, eu quero ter fé. Eu lembro uma vez, uma das minhas, na base da Jocum, a gente tinha que fazer trabalho voluntário. Então você fazia aula de manhã e você trabalhava na base. E eu fui o primeiro para chegar lá, eu botei meu nome, você tinha que botar as funções separadas lá, e você tinha que assinar qual que você queria fazer. Para o semestre inteiro, eu botei, eu quero lavar as janelas do Lorne. Então ele morava perto da base, a gente saía, a gente lavava a janela dele. E de vez em quando ele estava lá, e quando ele estava lá, ele vinha com limonada e cookies pra gente, que estava lavando a janela dele. E daí ele falava assim, éramos em 3. Falava assim, ó, uma pergunta e uma pergunta. Pode sentar se tem só uma pergunta para mim fazer. E a gente fazia as perguntas e ele orava pela gente. Eu tinha 20 anos de idade nessa época, tinha acabado de voltar para Jesus. E quando eu lembro que uma vez ele orou por mim, 13 anos depois eu o encontrei. O Andy Bird me chamou, vem lecionar aqui na Universidade das Nações, em Kona. Fui lá para Kona, no Havaí, encontrei o Lorne. Falei, Lorne, você lembra de mim? Eu lavava tuas janelas. Eu tinha certeza que ele lembrava. Ele falou assim, não lembro. Mas daí o Andy começou a falar, esse aqui é o Theo, ele estava fazendo isso com o Dunamis lá no Brasil, e lá na Monte Sião, e daí ele falou assim, que legal. E daí a gente estava conversando, ele estava perguntando o que Deus está fazendo. Eu fui falando, e daí eu falei assim, Lorne, agora com entendimento de transferência de unção, falei, Lorne, impõe as mãos sobre a minha cabeça, eu quero que você venha transferir para mim o teu dom da fé. Daí ele olhou para mim e falou assim, eu não preciso transferir nada para você, você já tem o dom da fé, olha o que você está fazendo. Isso é algo que foi dado por Deus, isso é um dom, você já recebeu o dom da fé. Eu pensei, ele mal sabe que eu recebi dele. 13 anos atrás, eu recebi por fé. Faz sentido? Então eu sei que algo, depois que ele começou a orar por mim, eu comecei a sonhar os sonhos mais loucos que eu comecei. Cara, que viagem. Você já começou a sonhar os sonhos de Deus, e você fala assim, isso aqui é demais. Mas ao mesmo tempo você fala assim, mas que coisa mais maluca. Você já teve isso? Você está sendo movido por fé. Então eu recebi os dons através disso. Eu lembro também o próprio Randy Clark, que eu falava para ele, Randy, impõe as mãos. O Randy impôs as mãos sobre mim diversas vezes. Eu quero me mover em cura.
E eu vi o resultado disso. Eu lembro uma vez que eu estava viajando para traduzir para o Randy, e depois que eu voltei, a gente estava lá, acho que, se não me engano, Uberlândia, Minas Gerais, e eu pedi para ele, impõe as mãos sobre mim. Ele impôs as mãos sobre mim. Naquela semana eu voltei para São Paulo, nós fazíamos aqueles cultos dunamis aqui na Monte Sião, não era nem no teatro da universidade ainda, não tinha nem saído daqui, continuava aqui. Eram 200 pessoas, vinham todas as últimas sexta-feiras do mês. Vocês lembram dessa época? Quem estava aqui nessa época? Alguns estavam aqui, tá bom? E veio um garoto, aqui para frente, bem aqui desse lado, no final do culto, ele falou assim, ó, você fala que Deus cura até os dias de hoje, né? Eu falei, sim, então eu quero que você ore pelo meu ombro. Eu já passei por 6 cirurgias, o garoto tinha 17 anos de idade, eu já passei por 6 cirurgias, e o meu ombro, nada consegue consertar o meu ombro. Eu falei assim, eu jogava esportes, eu não consigo nem jogar uma bola com o meu braço. Eu falei assim, eu não consigo nem levantar meu braço aqui, ó. Eu falei assim, ó, tá bom, então vamos orar. E na hora eu lembrei, eu recebi a transferência de unção para dom de cura. Eu simplesmente pus a minha mão, eu chamei um outro menino e falei assim, ó, vem aqui, ora comigo. Ora aqui, sobre aqui. A gente pôs a mão, a gente começou a falar, em nome de Jesus nós declaramos cura. Algo nítido, eu vi o antes e depois daquela transferência de unção que eu recebi. De repente ele começou a chacoalhar, ele começou a aumentar, ele começou a falar assim, eu estou sentindo calor, ele abriu os olhos, ele começou a ficar com medo. O que está acontecendo comigo, cara? Eu falei, fica tranquilo, isso aqui é o Espírito Santo. Ele, meu Deus! E começava a chacoalhar. Chegou até um ponto que a gente começou a escutar os ossos batendo. Fica assim, completamente curado. Chorava. A unção tomando ele começou a fazer assim. Completamente curado. Agora, esse garoto vinha de uma família que não acreditava nos dons espirituais. O pai dele era missionário. De uma convenção, de uma denominação que não acreditava nos dons espirituais. A coisa mais feliz que eu vi foi esse cara chorando, falando assim, cara, eu vou poder praticar esportes. Era um garoto que era atleta. Eu vou voltar a praticar esportes. E daí, 2 semanas depois, eu descobri através de uns amigos dele, falou assim, ó, o pai dele não permite com que ele venha testemunhar, porque eles não acreditam nisso. Depois de 6 cirurgias. Por isso que eu falo para você, se você estuda tanto, só para você ter entendimento teológico, você é um religioso. Agora, se você estuda tanto porque você tem fome para conhecer o homem que escreveu as escrituras, daí sim faz sentido você estudar. Faz sentido? Tem gente que sabe tanta teologia, mas não está experimentando o poder do evangelho. Então, aqui existe eu usei esse exemplo para te mostrar, existe essa transferência para os dons espirituais. Agora, o quarto ponto aqui, e o nosso tempo está terminando, mas corre comigo, Atos 6, versículo 1. Agora, enquanto você está abrindo, Atos 6, deixa eu só falar, por que nós estamos entrando na base bíblica disso? Porque eu quero que você entenda uma coisa, no mundo evangélico brasileiro, no mundo cristão, especialmente o carismático, e nós acreditamos nos carismas, mas nós praticamos Monte Sião, sabe? Na época onde a Monte Sião nós éramos em 200, 300 pessoas, todo mundo sabia essas coisas. A Monte Sião cresceu, e a Monte Sião está crescendo, e é importante você entender, talvez você veio de um outro tipo de igreja, e não tem problema, você é bem-vindo aqui, talvez você foi salvo aqui, isso aqui é tudo novo para você, mas é importante, existe um porquê das coisas, sabe? A gente pensa, a gente vê tanta coisa por aí, e o que nós queremos é trazer o que a Bíblia está falando para consolidar exatamente o que é a teologia dos dons espirituais, a teologia da transferência da unção. Faz sentido? Então por isso que nós estamos tomando tempo para dar essa base bíblica, porque isso diz respeito à saúde da Monte Sião. A gente não quer simplesmente uma frenesi de coisas acontecendo, ou senão daqui a pouco as pessoas estão vindo para Monte Sião. Eu conversei com 2 famílias 3 semanas atrás. Por que você vem para Monte Sião? Porque tem bom ensinamento bíblico e um louvor muito bom. Que bom! Mas a gente faz tudo isso para que você venha ter um encontro com o Espírito Santo. Faz sentido? Você não vem aqui só para escutar uma palavra boa. A palavra boa, o louvor bom, tem que te levar a um encontro com o Espírito Santo. Se não culminar no encontro, eventualmente, você vai começar a cultivar um espírito crítico e falar assim, agora não gostei mais da mensagem. Aquele cara lá não toca bem não, vamos procurar outra igreja. O fim tem que ser um encontro com o Espírito Santo. Então tem que entender o que o Senhor está fazendo aqui no mundo espiritual com os dons. A gente tem que ter a base bíblica para isso, para que isso venha a ser sustentável. Então o quarto ponto aqui é Atos 6. Naqueles dias crescendo o número dos discípulos, a igreja estava crescendo.
Então, eu quero que você ponha isso em perspectiva com o Monte Sião. A Monte Sião está crescendo. Houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. Então, ele está falando sobre áreas executivas. Ele está falando aqui sobre operações. Estou tentando contextualizar para a gente aqui, tudo bem? Então, ele está falando assim, existem algumas coisas que estão caindo pelas beiradas. Versículo 2. E os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram: não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos às mesas. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre esse importante negócio. Mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. Então, até para as áreas executivas é necessário uma unção. Até para a operação da igreja. Eu estou vendo aqui algumas pessoas e eu sou grato. Tem pessoas que estão trabalhando aqui na tesouraria, tem pessoas que estão trabalhando na manutenção, tem pessoas que estão trabalhando aqui no apoio, sabe? Pessoas que estão trabalhando no som. Todo mundo aqui, você recebe uma graça de Deus para operar. A pessoa que está trazendo aqui, fazendo louvor, liderando louvor, as orações, o pessoal da equipe da administração, eu que trago a palavra, outros que trazem a palavra. Se nós, já pensou se eu estou chegando aqui, eu pego o microfone, calma aí pessoal, eu vou lá em cima ligar o som, eu já volto. Não é eficiente. Faz sentido? Então assim, tem certas coisas da operação que não estão bem. Então os apóstolos, eles se reuniram, as pessoas falaram assim, vamos dividir funções. E mesmo essas funções, o serviço necessita de uma unção para que isso seja feito. Você não pode pensar, espiritual é aquilo lá que o pessoal faz lá na frente com o microfone na mão. Isso é o que eu estou fazendo, não é espiritual, eu posso vir de qualquer jeito. Não, você tem que estar andando de uma maneira correta perante Deus para estar servindo também na área executiva. Faz sentido? Isso é espiritual. Então, a quarta razão é para o serviço. Primeira razão para a bênção, segunda razão, batismo no Espírito Santo, terceira razão, dons espirituais, quarta razão, para o serviço, para as operações, para o andamento da obra de Deus. E número 5, finalmente, Lucas 8, versículo 43. Eu nem vou ler esse texto, depois você lê em casa. Lucas 8, 43 a 47. Jesus está andando para curar a filha de Jairo. Você lembra dessa passagem? Tem uma multidão que chega perto dele, de tal maneira que está espremendo. A mulher com fluxo de sangue há 12 anos, já tinha gasto todo o seu dinheiro, não tinha mais esperança, falou, a última vez que eu tento, ela chega perto de Jesus, ela penetra pela multidão, ela empurra e ela toca as vestes de Jesus, e Jesus fala, virtude saiu de mim. Você lembra desse texto? Naquele momento ele para e fala, o que aconteceu? O que quer dizer virtude saiu de mim? Se você for pegar a palavra virtude no grego original, está escrito dunamis, ou dínamos. É o poder explosivo do Espírito Santo para operar sinais e maravilhas. Ele está falando assim, saiu de mim poder, saiu de mim uma unção para cura. Quinto ponto, para curar os enfermos. Existe a transferência de unção para curar os enfermos. Tiago fala assim, os anciãos que vão para impor as mãos sobre os enfermos com óleo. Então, os enfermos estão doentes, você tem que impor as mãos, transferir a unção de cura. Então, as 5 razões é para a bênção, para o batismo do Espírito Santo, para os dons espirituais, para o serviço e para a cura dos enfermos. É por isso que os dons, ou a transferência de unção, vem para ser o equipar dos santos. E eu vou terminar com isso aqui. Número 3, fala comigo. É recebido e não é aprendido. As pessoas falam assim, me ensina como que eu faço transferência de unção ou como que eu recebo a unção. Você não tem como você aprender a receber a unção, você simplesmente recebe. Você se abre, você tem que ter fome e você recebe. Faz sentido? Se você raciocinar demais, Deus está falando assim, muitas pessoas falam assim, se eu não entender eu não quero receber. Então sabe o que você está falando? Deus, se o Senhor não se reduzir ao tamanho do meu cérebro, eu não quero ter parte contigo. É isso que você está falando. Tem coisas que você vai simplesmente ter que receber e andar por fé. No céu você entende. Sabe, a nossa geração, especialmente a minha geração, os millennials, a gente tem... Não entendi isso. Mas a nossa geração, a gente tem essa coisa. Uma das características da geração dos millennials é a gente se sente no direito. Eu conversei com um jovem, eu não vou nem falar. Bom, há uns 3 meses atrás, eu vi ele aqui na igreja, eu não via ele fazia quase 1 ano. Eu falei, cara, que legal que você está aqui, meu. Eu sabia que ele estava longe do Senhor. Eu abracei ele, ele cresceu na igreja.
abracei ele, cara, que bom que você está aqui, cara. Você tem que continuar vindo para cá, meu. Você é bem-vindo, aqui é tua casa. Eu abracei ele e falei isso. Ele falou assim para mim assim, Theo, estou vindo para dar para Deus mais uma chance. É bom ele falar comigo hoje. Eita, não entendi mais nada. Eu pensei, acho que você tem que se converter, cara. Você não está entendendo o evangelho. Deus não deve nada para a gente. Faz sentido? Então quando a gente vem para Ele, a gente só recebe. É graça. Então quando você fala assim, Deus, eu quero que entender esse negócio, senão eu não vou compactuar com isso. Deus fala assim, você não precisa nada. Se você entende, se não entende, ó, se você não quiser entender, vai ser dessa maneira, eu vou dar. Se não quer receber, quer entender, então não vai receber nada. Se você quer unção, muitas vezes, sabe, tem coisas no reino de Deus que você aprende, mas tem coisas no reino de Deus que só pega. Está no ar, pega. E você tem que abrir mão de ter que entender as coisas. Porque Ele é rei, e nós simplesmente somos partes do reino dEle servindo esse rei. Faz sentido? Então, olha só, eu queria que você entendesse algumas coisas para que a gente venha aprender a receber. Então, como que a gente recebe isso? Como que a gente recebe isso? Eu falei sobre a imposição das mãos, mas também você recebe na atmosfera. Você pode estar recebendo, orando no teu quarto, e a atmosfera do Espírito Santo vem, e você recebe essa transferência de unção. Então você não carece de uma pessoa impondo as mãos para você toda hora. Isso acontece? Acontece, mas também acontece você recebendo na atmosfera. Quer ver um exemplo disso? Abre lá comigo em Números 11, lá no Antigo Testamento, Números 11, versículo 16. Isso aqui é Moisés com os anciãos de Israel. Ele está precisando delegar autoridade, delegar funções, ele está sobrecarregado, ele está esgotado, ele recebe o conselho do seu sogro, ele está aderindo a esse conselho. Versículo 16, o Senhor disse a Moisés, ajunta-me 70 homens dos anciãos de Israel, de quem sabes que são anciãos do povo e seus oficiais, e os trará perante a tenda da congregação, e ali se porão contigo. Então eu descerei e ali falarei contigo, tirarei do Espírito que está sobre ti e o porei sobre eles, e contigo levarão a carga do povo para que tu sozinho não leves. Então o que o Senhor está falando para Moisés? Moisés, separa 70 homens, leva-os perante, eu vou contextualizar isso, leva-os para a igreja e espera que eu vou aparecer. Na atmosfera eu virei, eu tirarei do teu espírito e eu vou transferir para esses 70. Moisés não impôs as mãos sobre eles. Faz sentido? Outra passagem, a gente não vai abrir porque não tem tempo, a gente pode ficar falando isso aqui é um assunto que dá para a gente destrinchar por muitas horas, mas você lembra Eliseu e Elias? Eliseu e Elias, eles falavam assim, ó, Eliseu falava, eu quero a tua porção dobrada, é isso que eu quero. Elias falou, você pediu uma coisa muito difícil, mas se você estiver comigo no momento que Deus me levar, você vai ter a porção dobrada. Você lembra disso? Como aconteceu? As pessoas leem o texto, você não percebe, fala que a carruagem de fogo veio, você lembra disso? Só que Elias foi tomado nos ares. O texto não fala que a carruagem tomou Elias. A carruagem veio, Eliseu não ficou olhando para a carruagem, ele entendeu, se eu quero a unção, eu tenho tanto anseio. Uau, imagina você estar andando, você vê uma carruagem de fogo pela estrada, assim, na tua rua. Você não olha? Lógico que você olha, é uma coisa impressionante. Só que o foco de Eliseu era tamanho que ele sabia, a minha condição para receber a unção dobrada é eu não tirar os olhos de Eliseu. Então isso quer dizer o quê? Uma distração sobrenatural aconteceu, ele continua com Eliseu. Elias subiu, caiu o manto. Em nenhum momento você vai ver que Elias impôs as mãos sobre Eliseu. Na atmosfera ele recebe a unção dobrada. Ele pega o manto, ele volta para o riacho, bum, bate o riacho com o manto, abre, e daí o que acontece? Aqueles outros profetas da escola de profetas de Elias, que ficavam falando, o cara vai morrer, ele vai morrer, você vai ficar sozinho. Eles falam, eles reconhecem, uau, esse cara está carregando o espírito de Elias e tem unção dobrada. Faz sentido? Na atmosfera. Continua comigo aqui em Números 11. Números 11, versículo, pula para 24. E saiu Moisés e falou as palavras do Senhor ao povo, e ajuntou 70 homens dos anciãos do povo e os pôs em roda da tenda. Então o Senhor desceu na nuvem, ele falou, e tirando do espírito que estava sobre ele, o pôs sobre aqueles 70 anciãos. E aconteceu que quando o espírito repousou sobre eles, profetizaram, mas depois nunca mais. Eles receberam o espírito de Moisés. Deus veio na nuvem, na atmosfera, tirou de Moisés e separou por 70. Então você pode receber isso no teu quarto. Você pode receber isso aqui na igreja.
Alguém está pregando aqui, alguém está adorando, o Espírito Santo está curando pessoas ao teu redor. Você pode estar nessa atmosfera falando assim: Deus, assim como o Senhor fez com os anciãos, faça comigo. Eu estou aqui, eu tenho anseio. Deposita sobre mim essa unção. Faz sentido? Eu espero que você esteja com uma fome que está crescendo dentro de você por unção. Quem está com fome por unção? Você tem que crescer isso aí, através da imposição de mãos. Eu não vou entrar nisso, mas Romanos 1,11 a gente já leu, é através da imposição de mãos, de homens e mulheres ungidos de Deus. Agora, deixa eu terminar com isso aqui, eu juro que eu vou terminar. Condições, quantos querem receber a transferência de unção? Tá. Então, três coisas que você precisa, condições para você receber. Primeira condição, você tem que estar consciente da tua carência de uma unção nova no teu cristianismo. Se você não está indignado com o teu estado, você não vai receber uma unção. Se você está confortável do jeito que você está, Deus vai falar assim: tudo bem, então você está bem? Então tá bom. Fica aí na sala de espera, daqui a pouco a gente vai para o céu, tá? Então deixa eu trabalhar aqui com os outros. Eu vou depositar minha unção para os outros que estão querendo demais. Eu lembro quando o Zac teve um acidente em casa e ele estava correndo com uma flautinha. E eu sei, isso aí foi um erro nosso de deixar ele com a flauta, eu sei, não me julguem. Mas ele está correndo com uma flautinha assim, ó, e tropeçou no carpete, caiu e a flauta veio rasgando o céu da boca inteira. E era tanto sangue que saía que eu pensei, alguma coisa furou. Eu pensei, esse negócio atravessou a nuca dele. Tipo, e pra gente foi o primeiro acidente. Depois daquilo a gente teve alguns outros aí que ele bateu a cabeça, caiu da cama, essas coisas. Também não me julguem. Mas eu sou um bom pai, acredite, se quiser. Mas quando eu peguei o meu filho e tinha sangue, aquela cena, eu falei para a Júlia: corre, pega o carro, vamos para o hospital agora. Então a gente é pai de primeira viagem, né? Então ele está desesperado e ele sangrando no carro. A gente chegou no hospital, pronto-socorro. Eu tirei ele do carro e ele com sangue. Então imagina ele entrando no pronto-socorro, uma criança com sangue, todo cheio de sangue, velho. Eu falei assim: meu filho, a mulher, vem pra cá. Já 10 minutos, já estava lá, nem isso, 5 minutos. Já estava lá o doutor olhando a boca, o corte dentro da boca dele e tudo mais. Eu lembro quando eu no futebol torci o tornozelo. Eu passei 3 horas naquele hospital esperando atendimento. O que eu estou querendo dizer? Quando você está desesperado, os médicos te atendem. Quando a situação está tão, eu preciso dessa unção, meu Deus do céu. Deus fala assim: tá bom, eu te ponho aqui para cima da fila. Mas se você chega todo machão que nem eu, não foi nada não, cara. Foi nada não. Então senta aí, assiste aí a televisão aí, fica aí. Daqui a pouco o médico vem. Doutor entra, daí tem uma criança, vem você primeiro. E você fica lá esperando, e você é todo machão. Não, nada não. Não preciso de unção não. Minha vida, minha vida tá boa. Deus está falando: então fica aí. Está entendendo? Você precisa ter indignação. Deus, desespero. Eu preciso de unção. Eu não aguento mais minha vida assim, Deus. Eu sei que eu sou salvo, eu sou grato a Ti, mas Pai, eu quero andar em vitória. Eu quero viver a Tua abundância. Aí Deus falou assim: agora a gente consegue conversar. Então a primeira condição, você tem que ter uma indignação. Você tem que ser tão consciente da tua carência, a tua necessidade de ter algo mais para fazer a obra do reino. Deus, não é possível que o Senhor usa tanto Ele está ganhando almas para o Senhor, Ele está expandindo o teu reino, e eu, Pai, eu estou aqui parado, eu não estou vendo fruto, eu estou desesperado para ter fruto, me dá unção. Número 2, você precisa desejar ardentemente ter essa mudança. Algumas pessoas falam assim: mas eu não tenho essa fome. Você tem que começar a orar para Deus te dar essa fome. Você começa a falar assim: Espírito Santo, me dá essa fome. Tem alguns que estão tão apáticos, mas estão além de apáticos, estão assim quase paralisados, que você tem que começar a pedir: Deus, me acorda. Faz sentido? Graças a Deus que aqui não é assim, mas eu vou pregar em muitas igrejas e parece que eu estou pregando para uma congregação de Walking Dead. Eu não estou entendendo. Eu falei: por que vocês estão gastando dinheiro para me trazer de São Paulo para cá? Vocês pagam hotel, vocês vão me dar uma oferta, me levam para restaurante. Eu estou falando aqui, parece que vocês nem querem que eu esteja aqui. Eu entendi, é uma cultura apática. Não é que eles não querem, é todo domingo isso. É por isso que as pessoas vêm para cá, eles amam vir para cá para pregar. As pessoas que nós convidamos, porque vocês têm fome. Porque todo domingo nós estamos instigando tua fome.
Você fala assim, você não vai ficar apático. Se quer ficar apático, vai para aquela outra igreja. Não vem para cá. Aqui a gente vai te empurrar para fora da sua zona de conforto. Aqui você não vai ficar contente simplesmente ser salvo. Você tem que viver chamado. Faz sentido? Então, se você não tem esse desejo, tem que começar a orar. Espírito Santo, põe esse desejo em mim. Eu tenho que ter mais fome. Terceira condição, eu falei sobre você ter desespero pela unção. E se você não tem isso, pedir para o Espírito Santo começar a despertar isso. E o final de tudo, você tem que ter um desejo de honrar a Deus com a expansão do reino. Não, sabe, qual que é a atitude errada? Eu quero ter uma transferência de unção para eu ter uma experiência espiritual, um êxtase espiritual, eu quero cair na unção. É o desejo errado. Pode acontecer? Pode acontecer. Mas o que tem que queimar no teu coração é: Deus, eu quero ver o teu reino expandido, me usa. Se for de uma maneira que eu não sinta nada, nenhuma manifestação, amém. Se for de uma maneira que o Senhor até arranca minha dignidade, que eu fico caindo e tremendo pelas beiradas da igreja, amém. Faz sentido. Randy Clark me falava sobre um exemplo de um advogado muito bem sucedido lá no Canadá, que entrou nessa reunião que ele estava ministrando, e quando ele entrou nessa reunião ele era tão comportado, ele era tão digno, terno e gravata, bonitão, bem, o cara ele já transpirava sucesso, sabe? Você conhece pessoas assim? Você olha para o cara e fala: caraca, você é bem sucedido. O cara nem abriu a boca. Você já, uau, velho, você é bem sucedido. Era esse tipo de cara. Só que esse cara tinha tanta fome por Deus, só que ele tinha uma fome por Deus, ele não se comportava desesperado. Mas Deus sabia exatamente o que tinha que fazer com ele. A unção veio, botou ele para o chão, o cara ficou tremendo, rolando para lá e para cá, perdeu toda a dignidade dele. Saiu com o terno todo amarrotado, tudo escangalhado aqui. Mas Deus, agora ele pode ser usado. E é um dos caras que está viajando o mundo inteiro com ele, com o Randy, ministrando cura hoje. Sabe, às vezes o que Deus fala para alguns, Deus fala assim: não, você vai para o chão, você vai fazer um vexame, porque você é muito orgulhoso, você vai perder tua dignidade. Tem outros que estão assim, tipo, vem, quero cair. Deus fala assim: não, você não vai sentir nada, mas vai ter alguma coisa aí dentro. Faz sentido? Por quê? Porque Deus sabe aquilo que a gente quer, nem sempre é o que nós precisamos. Ele quer nos dar aquilo que nós precisamos. Amém? Fica de pé onde você está. Eu sei que eu passei do meu tempo, desculpa, mas hoje eu vou pedir para o pessoal da equipe de administração vir aqui para frente. Se você não é batizado no Espírito Santo, hoje você vai ser batizado no Espírito Santo. Se você fala assim: Deus, eu quero receber uma transferência de unção por um dom, o Senhor quer hoje trazer essa transferência através dessas pessoas. Não saia sem receber essa oração. Se você falar assim: hoje eu quero a transferência de uma bênção, essas pessoas estão prontas também para te abençoarem, e eu quero também orar uma bênção sobre você. Erga suas mãos onde você está, eu quero transferir uma bênção sobre a tua vida. Pai, eu quero te agradecer, porque nós somos abençoados em Ti. Não mérito nosso, mas uma vez estamos debaixo da Tua nova aliança, nós somos pessoas abençoadas. Nós temos a Tua graça, e Pai, a Tua graça nos basta. E nesse momento nós pedimos a Tua bênção, que venha descansar sobre o Teu povo, que a Tua bênção venha descansar sobre cada filho Teu, cada filha Tua. Pai, eu peço agora, se existem pessoas aqui que estão falando: eu quero ter uma unção, eu quero ter essa transferência, eu quero dons. Agora, nesse lugar, se você falar assim: eu sinto muito forte Deus, o dom da fé. Então se você precisa, se fala assim: eu quero esse dom da fé, receba isso agora. Se você tem línguas, comece a orar em línguas nesse lugar. Enche-se do Espírito Santo, em nome de Jesus. Só toma, receba isso agora. O Senhor está liberando o dom da fé nesse lugar, dom da fé. Eu vejo o dom de palavras de conhecimento também. O Senhor está liberando palavras de conhecimento. Comece a receber isso agora. Receba agora, receba agora. Se você fala assim: eu quero o batismo do Espírito Santo, eu ainda não sou batizado no Espírito Santo, vem para frente onde você está. Se você ainda fala assim: eu não sou batizado no Espírito Santo, mas eu quero o batismo do Espírito Santo, sai de onde você está e vem para frente agora.